Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 20 FIIs de papel para março de 2022. Quer saber quem são, entre aspas, os 20 melhores? Vamos lá! Então, pessoal, antes da gente saber esse ranqueamento, eu até brinquei num vídeo que eu acabei de gravar do Índice Amu. Antes da gente saber quem são os 20 melhores fundos de papel aí para março de 2022, estuda entre aspas, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você já investe em fundos imobiliários? Provavelmente você investe em fundos de papel, porque é o setor hoje que as pessoas mais investem, tendo em vista a entrega que o fundo apresenta, né? Representa. Por favor, comenta aí se você já investe, se você tem algum desses ativos da lista, quantos você tem. Comenta que é muito interessante o seu comentário aí. Compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Se quiser apoiar o canal financeiramente, clique no botãozinho azul de membro, de aderir, seja membro. É 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, não vai onerar vocês, mas faz muita diferença pra gente. Então, tornando-se membro, você tem vários benefícios, como acesso antecipado a vídeos, vocês participam do grupo fechado do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo, então se quiser nos ajudar, ficarei imensamente grato, tá bom? Vamos lá. Antes da gente ir para o vídeo propriamente dito, até o final do ano, temos a grande e ousada missão, objetivo de tentar tirar a nossa certificação CEA para eu me tornar um profissional do mercado. Certificação é cara, São Paulo teria passagem, hospedagem, em diversas outras situações, então, se quiser nos ajudar, abra uma conta na corretora Clear. A partir de R$100 investidos lá, você ganha um bônus de R$70 e a gente também ganha, então é uma grande forma de apoiar o canal. Abra uma conta no Mercado Pago ou PicPay, são contas digitais seguras, tudo direitinho, tá, gente? Você ganha um bônus também abrindo conta nessas contas digitais e a gente também ganha. Mercado Pago, abriu a conta, ganha R$10 de bônus para gastar lá dentro, pagou, você ganha um bônus. PicPay, pagando com cartão de crédito lá dentro R$10 alguma conta, você ganha um bônus, a gente também ganha. Então tudo você ganha. E ainda tem possibilidade de a gente ganhar, isso aí vai nos ajudar imensamente. Vamos à frente. Como que funciona? Primeiro disclaimer, não é porque um fundo ficar em primeiro lugar que significa que ele é o melhor. E não é porque um fundo ficar, caso ele venha ficar em último lugar, que ele seja o pior. O objetivo desse ranqueamento são critérios que você vai utilizar para você fazer a escolha do seu ativo. Tá? Isso aqui pode ser uma forma de estudo. Outro ponto que aqui eu uso, não necessariamente você vai querer usar nesse sentido. Então, eu usei como critério aqui de maior peso, dividend yield acumulado. Você pode nem usar critério tudo peso 1. Tá? Eu usei dividend yield acumulado como peso 3. Taxas cobradas e dividend yield do mês, peso 2. Então, note que dividendo, pessoal, tem um peso grande nesse ranqueamento que eu costumo fazer, tá? Por isso que às vezes distorce. Fundos que às vezes só tem dividendo, mas todo o resto é ruim, aparecem bem classificados. Então você tem que tomar cuidado. Por que eu faço isso? Porque o que as pessoas fazem? Eles só olham para isso, só para o dividendo, vai lá e compra. Então aqui pelo menos estou tentando amenizar, ensinando as pessoas a olharem outras situações, como patrimônio, preço-valor patrimonial, liquidez, que são pontos importantes também. Então, o primeiro lugar consegue atingir no máximo 200 pontos. Então a gente vai ver quanto que os primeiros lugares estão chegando próximo a 200. E o último lugar vai atingir no máximo 10 pontos. Eu estou sendo menos criterioso atualmente. Baixei a régua, que antes era de 50%, agora é 40%. Então, acredito que, tendo em vista todas essas informações, os fundos têm que buscar atingir pelo menos 80 pontos de 200. Só que assim, ó, por exemplo, no fundo de logístico, eu tenho o LVBI. O LVBI não está performando os 40%. E eu estou tranquilo. É nesse sentido que eu digo que não necessariamente um fundo que não atingiu o mínimo ele seja ruim. Então, cuidado com isso. Vamos à frente aí. Tem um fundo novo que entrou aqui nesse ranking e eu tirei um. À medida que novos fundos que eu for identificando, ou as pessoas forem me apontando, Amu, tem tal fundo assim, assim, assado. Inclusive, me falaram um fundo de tijolos que não estava lá no índice, né, nesse ranqueamento que eu faço. E aí, provavelmente ele vai entrar no lugar de um ruim lá que eu vi. Então, à medida que vocês forem apontando e eu identificando que é um fundo passível de entrar, a gente coloca. Mas, por exemplo, me perguntaram por que o BCFF não está no ranqueamento de fundos. Ora, ele não está porque ele não performa bem, ele não está dentre os melhores performados aí. Agora, pode ser que são, gente, muitos fundos imobiliários atualmente, muitos. Então, eu não tenho como, teoricamente aí, tá
saber de todos, ter noção de todos. À medida que vocês vão apontando, a gente vai fazendo esses devidos ajustes aí. Até porque também surgem novos fundos. Eu não vou colocar um fundo novo aqui só porque ele nasceu. Ele tem que ter pelo menos 3, 4 meses aí pra eu trazer pra cá, pra ter pelo menos um histórico mínimo suficiente. Enfim, como sempre, o RPR vem com dividend yield acumulado aí de 19% primeiro lugar. Agora, se você observar, pegue aqui, o bom desse vídeo que eu tô fazendo aqui, depois da nossa série de rumo aos 10 mil, essa aqui é a segunda série que eu mais gosto de gravar aqui no canal, isso aqui vai servir como se fosse um histórico para você ir acompanhando. Eu mesmo tenho ficado impressionado como alguns sobem, descem, etc e tal. E um ponto que você vai observar é o seguinte, esse DI acumulado, ele tem se mostrado menor, ele vem reduzindo. Por quê? Lógico, a cada novo mês o fundo consegue performar um pouco menor do que aqueles picos altíssimos que ele teve, isso vai impactar aqui. Então, se você pegar do mês passado, a maioria deles aqui diminuiu o seu yield entregue acumulado aí dos últimos 12 meses. E lembrando que fundos que não têm 12 meses ou 12 entregas ainda, eu fiz um cálculo bem besta, não seria o cálculo certo, mas eu fiz um cálculo bem besta só para jogar aqui para vocês. Então, destaques positivos aí, ó. O RPR com 19,5 acumulado, o Habitat com 17,8, mas o Habitat ele tem caído bastante, tá? Até o final do ano você vai ver que isso aqui vai se movimentar muito. VSLH com quase 17%, HCTR também 16,86%. E aqui, ó, IBCR, um fundo que a gente adquiriu recentemente para a carteira pública do canal. E eu também coloquei esse ativo na minha carteira privada, tá? Contudo, isso não é indicação de compra ou venda. Vá lá no vídeo que eu fiz do IBCR e veja se ele atende os seus riscos, as suas expectativas. E a partir disso, faça a sua tomada de decisão. Nunca compre porque alguém comprou. Isso não é um bom sinal. Continuando, DEVA com 15,62. ARRI, a gente também tem na carteira, 15,01. VGHF, quase 15. E aí os destaques com menor yield acumulado. A gente vê aqui, ó, todo esse batalhão aqui com 13% mais ou menos abaixo, ó, 389, 1375, Kiami 366, 365, Bari 1365, Becri 13,44, 13,26, CPTS 12,78, CVBI 12,63. E aqui o seguinte, poxa, muito, então esse de 12,63 aí que é o CVBI é péssimo, né? Ele pagou tão pouquinho, pelo contrário. Eu prefiro CVBI, por exemplo, ao Bari. Eu prefiro CVBI, por exemplo, ao RBRY. Eu prefiro CVBI, por exemplo, ao CACR. Por quê? No meu crivo, no meu ponto de vista, na minha análise de risco, o CVBI é um fundo menos arriscado do que esses que, por exemplo, eu te citei. Tá? Então, assim, ele entrega um yield menor? Entrega. Mas ele é muito mais seguro, na minha opinião, do que esses outros aí. Então, isso também são critérios a serem analisados, tá? Eu sou cotista do CVBI. Vamos à frente. Taxa cobrada, critérios eliminatórios aqui. Eu fiz um vídeo sobre o CACR. Disseram, não sei se eu estou enganado ou não, se foi nesse ou no outro, que o gestor veio pessoalmente no meu fundo, criticou meu vídeo, falou que eu deveria ter aberto todos os relatórios gerenciais para poder fazer um vídeo a respeito do fundo, e eu discordo dele. Respeito o ponto de vista, a pessoa também, assim como eu posso me expressar, a pessoa tem o direito sim de se expressar e falar o que ele quiser. Contudo, na minha opinião, se eu sou burro, se eu sou um idiota e eu não consegui interpretar o relatório dele, acredito que a falha não está em mim que sou burro, e sim nele que não soube se comunicar com pessoas burras iguais a mim. Então, assim, não fica muito claro. Inclusive agora eu fiz questão de abrir o relatório lá. Essas taxas são sempre atualizadas, tá, pessoal? É baseado no último relatório que tem lá, mais recente. Mudou, pelo que eu tenho lembrança do relatório deles. Tá bem bacana agora essa parte de renda lá, mas ainda assim tá confuso. Porque eles jogam a taxa de performance fora da taxa das despesas, sabe? Um trem assim. E aí lá, é bacana que eles mostram isso de competência, caixa. E assim, eles mostram o cálculo baseado, se eu não estiver trocando aqui, tá? Na competência, mas no final eles entregaram caixa. E assim, eu fiz os cálculos aqui baseado naquilo que eu acho que é o correto. Enfim, ou seja, na minha humilde opinião, esse fundo está excedendo as taxas cobradas de 15% que eu reputo ser saudável. Posso ter feito um cálculo errado? Até posso. Mas, como diz o Cristiano Ronaldo, na minha cabeça eu sou o melhor. Então, na minha cabeça, o cálculo está correto. Eu tenho um pouquinho de conhecimento matemático, não sou contador, não sou... sabe? Mas eu sei fazer conta simples, sabe? Então, eu acho que eu fiz o cálculo correto. Se estiver equivocado, me desculpe. Mas, nos cálculos que eu fiz, esse fundo excede os 15%. Assim como o Habitat, eu sempre bati. Bari, saí desse fundo por causa disso, ó, pra ser careiro. E assim, ó, disclaimer que eu quero fazer. RBHY
é da Rio Bravo, é um fundo que eu vi como positivo seu relatório gerencial, tá? Gostei dos números, das informações ali apresentadas. Ele é um fundo que, teoricamente, na média, não tem cobrado taxa cara, só que ele não traz o acumulado dos últimos 12 meses. Então, no último relatório, bateu a taxa de performance e impactou aqui, ó, 24,22. Tanto que se você voltar nos 2 vídeos que eu tenho nesse formato aqui, você vai ver que o RBHY está dentro desse limite de 15. Mas como eu tenho que trazer do último mês, já que ele não traz o acumulado, o último relatório é 24, mas na média, acredito que esse fundo não exceda os 15% não. Fazendo esse disclaimer para vocês. Então assim, ó, esses critérios aqui são eliminatórios para mim. Teoricamente, esses ativos aqui, eles não passariam no meu crivo e eu não investiria. Então daqui para frente, todos os demais eu investiria. E vamos lá ver os destaques positivos, já que eu falei dos negativos. Versalhes com 4% de taxa, Kiami com 4,71%, o RPR com quase 5%, ARRI 5,52%, Iridium 6,66% e Deva com 7,29%. Qualquer coisa, cada fundo, que às vezes eu não falo tudo, você pausa o vídeo e dá uma olhadinha aí. Vamos à frente aí, vamos lá. Dividend yield anunciado no último mês. Então assim, você pode observar que até os altíssimos pagamentos aí recuaram. E um que tem trazido e tem se mostrado um bom yield é IVGHF, ó, 1,57. Ponto bem positivo, ele tem se mantido com altos resultados. O RPR sempre entregou muito, mas como a sua cota está cara, aí o yield baseado na sua cota, ele não é um yield tão alto assim. Mas se você tiver ele na base 100 ali, na base do seu valor justo, o yield dele também é assustador, é muito alto. Mas, novamente, ele é o fundo mais caro atualmente aí dos que eu trago aqui para vocês. O ágio em cima dele é muito alto. O IBCR que a gente trouxe agora para carteira, ó, 1,56. Eu vou parar aqui e falar os que eu tenho na carteira pública ou na minha carteira fechada. VGHF, IBCR, URPR, ARRI, HCTR. Pretendo ter na carteira pública somente, tá? VGIP. Temos Versalhes. Tenho na carteira fechada apenas CVBI. Pretendo ter na carteira pública. Ainda não temos, né? Esses são os ativos que ou eu tenho ou os que eu pretendo ter aí recentemente. Então, continuando os yields anunciados aí, ó. VGHF 1,57, 1,56, o RPR 1,39, CACR 1,37, ARRI 1,31, HCTR 1,31, Kiami 1,30. E aí os menorzinhos, entre aspas, do CPTS para frente aí, ó. 1,14, 1,14, 1,12, 1,11, mas ainda assim, todos os ativos entregando 1% ao mês, pelo menos. Que isso aqui acumulado dá mais de 12% ao ano, que é um excelente yield, né? Então, na minha opinião, mesmo os que pagaram, entre aspas, menos, são excelentes yields pagos aí. Vamos à frente. Patrimônio do fundo, eu sempre falo isso em todos os meus vídeos. Para mim, isso aqui não importa tanto. Se dentro aqui do portfólio o IBCR tiver excelentes ativos, tá? E tiver diversificação interna, para mim pouco importa se ele está com 78 milhões ou com 3,2 bilhões. Isso para mim não importa. Agora, lógico que, venhamos e convenhamos, quem é que tende a ter mais ativos e consegue ter mais ativos, mais diversificação e, teoricamente, muito mais, assim, de diluir bastante o risco? O Iridium, porque ele é o maior aí, tá? Mas o patrimônio por si só não necessariamente é algo tão ruim assim. Enfim, Iridium é o maior, assim, dessa lista, 3,2 bilhões, CPTS 2,6 bilhões, HCTR que está passando por uma subscrição aí, uma tentativa de aumento de capital, ele quer captar mais 300 milhões, não é isso? Atualmente 2,3 bi, RECRI, é o fundo da REC, 2,3 bi, Deva 1,3 bi, CVBI, com um aumentozinho aí da marcação a mercado, aí melhorou um pouquinho a sua carteira. Se você olhar os vídeos anteriores, ele estava com menos de 1 bi, estava com 990 e pouco, agora atingiu o patamar de 1 bilhão aí atualizado. E aí, os menorzinhos, entre aspas, a partir do VGHF, ó, 313, tá tentando subscrever aí, quer aumentar quase que dobrar o seu capital. Ele tá tentando captar aí 250 milhões, então, mais os possíveis lotes adicionais, ele pode até dobrar de tamanho aí, vindo a ter 600 milhões de tamanho aí. Já daria um bom salto aí, ó, para essa lista, por exemplo, ficaria atrás de Becri aqui já. Versalhes com quase 300, CACR 153, RBHY 153, ARRI 96, IBCR 78 e o Kiami, entre aspas, é o menorzinho com 72 milhões. Vamos à frente.
PVP, para fundos de papel é complicado. Já vi gente aqui falando que não compra fundos com ágio. E realmente para papel seria o mais sensato. Você não vai pagar mais por uma nota de 100, né? Por que você vai pagar 105 por uma nota de 100? Dá para pagar por quê? Por exemplo, não estou defendendo você ir lá e comprar o RPR a 1,22 não, que inclusive eu não faria. A não ser que eu fizesse um movimento para participar de uma subscrição alta, com percentual alto, igual eu fiz um tempo atrás. Mas olha só, se você entrar no RPR com 1,22% aqui, teoricamente, após o primeiro ano, você minimizaria, você reduziria esse 22% de ágio que você pagou. Note, você gastaria um ano, ou até mais agora, porque a gente viu qual que é o retorno dele de um ano, 19%. Então esses 22% de ágio, você gastaria mais de um ano para você empatar e a partir daí, teoricamente, o seu fundo ser lucrativo para você. Então o risco de você pagar um ágio muito grande é esse tempo que você vai gastar até que o fundo se equalize. E aí o seguinte, se ele recuar ao seu preço justo, teoricamente, até que você ganhe dividendos, para esse seu que você pagou mais caro, entre aspas, empatar pelos rendimentos que vocês receberam, gasta esse tempo todo, entende? Então assim, para fundos que pagam bem, 5% eu acho aceitável pagar, 5% eu acho um limite interessante, 7% eu ainda acho interessante, e o meu limite seria até 10% eu ainda pagaria para um ativo aí. Mas tudo isso é caso a caso. Não é qualquer um que eu pagaria 10, não é qualquer um que eu pagaria 5 e assim por diante. Então, assim, existem pessoas que não compram, tem pessoas que compram com 5%. Eu, por exemplo, no máximo 10%. E tem ousados aí que eu já ouvi dizer que até 15%. Naqueles momentos que estavam tudo explodindo, você não conseguia comprar. Tanto que você observa aí, ó. A maioria tá mais caro do que o que ele vale. Então, dificilmente você entraria, então, no fundo de papel sem pagar o devido ágio aí. Enfim, Versalhes atualmente... Isso não entra na minha cabeça, tá? O que algumas pessoas dizem que mudou, e eu discordo, na minha opinião não mudou. O que mudou o Versalhes, pessoal? Eu vejo como o mesmo fundo, o mesmo risco de ser, ele é muito arriscado, muitas pessoas talvez não entendam o risco que esse fundo tem, ele é sim muito arriscado, mas ele continua com o mesmo risco, ele é um fundo arriscado do mesmo jeito. E por que as pessoas chegaram a pagar R$12, 20% de ágio por esse fundo, quando ele estava caro, e agora que ele está abaixo do seu VP, as pessoas agora acham que ele é perigoso, ele é arriscado. Ele é arriscado porque ele está barato? Ele continua sendo arriscado. Só que agora eu vejo como uma excelente oportunidade de entrada. Então, assim, o mercado é meio irracional. Quando o fundo está caro, as pessoas querem pagar, mas quando está barato, eles acham que é ruim. Quando o Iridium chegou a bater R$160, 1.5, 1.6, ele era o melhor fundo da bolsa. O melhor. Agora que o fundo não está entregando altíssimos resultados e tal, mas para mim ainda é muito bom, por sinal, aí agora o fundo ficou ruim, o que acontece? Não entendo a cabeça dos investidores. Enfim, Versalhes com destaque positivo, com PVP de 4% de desconto, IBCR 0,98, ou seja, 2% de desconto, CVBI está no seu preço justo, Bari 1,01, 1% mais caro apenas, CPTS 1,03, 3% mais caro, RBHY 3% mais caro e o BCRI 3% mais caro. E aí, os mais caros aqui, acima do aceitável, teoricamente, atualmente, só o RPR, mais Kiami, AR, VGHF, CACR, todos com 1,8% de taxa, MCHY 1,09%, Iridium, KNSC e Habitat 1,10%, ali no limite do máximo que seria aceitável, mas KNSC até poderia ser, mas Iridium acho que paga muito pouco atualmente para mim, para eu pagar 10% de ágio. Não aceitaria pagar esses 10% de ágio. E Habitat, como ele cobra muito caro atualmente as suas taxas, esses 10% também eu não pagaria de ágio pelo Habitat. Então, esses 10% aqui, tá vendo como não é só questão de ser 10%? Esse eu até aceitaria pagar, mas assim, entre esse, eu prefiro muitos outros. Eu prefiro pagar 8% no VGHF do que no KNSC. E não é que um é menos arriscado que o outro, é apenas preferência minha. Prefiro o AR e pagar 8% nele do que 10% no KNSC. E assim por diante. Amo, mas o KNSC é da Kinea, é o melhor gestor e tal. Sim. Amo, prefiro isso. Vamos à frente aí. Liquidez, aqui sim é importante, mas para nós, pequenos investidores, no início da nossa jornada, muitos e muitos fundos, mesmo com, entre aspas, baixa liquidez, comportam o nosso portfólio. O cuidado que você tem que ter é o seguinte, eu invisto hoje, eu sou um pequeno investidor,
bebê fraquinho, né? Não tenho muitos recursos e tudo, mas eu tenho ambição e almejo ser um grande investidor. Eu quero que minha carteira seja muito grande. Olhando dessa ótica, você tem que tomar cuidado nas posições que você vai aumentando muito, se você começando a ter potencial e aumentando muito em posições que não são líquidas, porque isso é um risco de liquidez que você traz para sua carteira. É sim risco você não ter liquidez em ativo. Enfim, vamos lá. HCTR é o mais líquido atualmente, 8,3 milhões de negociações por dia. Iridium, quase 8 aí, ó, 7,9 milhões, é muito, muito líquido mesmo. CPTS, 6,3 milhões. VGIP, 5,1. RECRE, 4,8. Pessoal, de 1 milhão para cima já é uma altíssima liquidez, altíssima mesmo. Então, ó, DEVA 4, quase 4, né? 3,9. KNSC 3,3 milhões. CVBI 3,3. O RPR 3,2. Tem melhorado muito a liquidez do RPR. VGHF 2 milhões. Habitat 1,4. Versailles, mesmo que caiu um pouco a sua liquidez, mas ainda assim, 1,3 milhões é muito. Becri 1 milhão, 1,1. Bari 1,1. Daqui para baixo começa a liquidez reduzida, mas novamente, para nós, pequenos investidores, até mesmo vou pegar a última aqui, ó, do Kiami, ainda é uma liquidez aceitável para você se posicionar. Porque 65 mil aqui significa o seguinte, se você tentar entrar ou sair do fundo, por exemplo, você quer comprar ali, qual investidor pequeno que vai investir mais de 6, 7, 8 mil de uma vez? Então tá vendo que essa liquidez aqui, ó, ela comporta... Por que eu tô falando abaixo? Gente, é porque é o seguinte... Isso aqui é o total de negócios num dia. Então, se você entrar com 5, 6 mil aí, pode ser que você enfrente dificuldade para entrar ou sair. Mas qualquer investidor pequeno investe isso. Isso aí talvez é para um médio investidor que investe de 10 mil a 50 mil por mês aí já esse fundo talvez não atenderia a liquidez dele. É esse o ponto que eu digo. Mas para nós pequenos, ó, 10 mil, 18 mil, 20, 30 mil, ó, 30 mil, nem todo mundo vai ter esse potencial de investimento diário. Isso aqui é diário, tá? Então, nem todo mundo vai ter esse potencial para entrar ou sair de um ativo. Então, até o Kiami, para pequenos investidores, eu acho que tem uma liquidez aceitável. Vamos à frente. Antes da gente ver os top 20, quem foi o ranqueamento, o melhor desse mês, entre aspas, os 20 melhores e mais, eu tô trazendo uma nova tabela ao final de cada um desses tops, que é tipo um ranqueamento anual desses fundos. A gente vai acompanhar fundo que às vezes foi muito bem e começou a cair, ou fundo que começou muito mal e deu uma disparada. A gente vai acompanhar tudo isso. Antes da gente ver isso, por favor, deixa o like no vídeo. Comenta. Essa série tem um feedback muito positivo. Tem críticas desrespeitosas, tem críticas interessantes, mas não dá pra ficar alterando também à medida que vão pedindo novas coisas, porque senão vai distorcer tudo que foi visto. Se você acha que tem que fazer alguma alteração, faça, mas pode fazer pra você, entende? Não é que eu tô dizendo que sua opinião não se encaixa ou não seria legal, sabe? Mas é porque, assim, isso aqui vai ficar mais ou menos estático assim, e aí se você entender que precisa fazer ajustes, faça na sua. É interessante você pensar diferente, você adotar suas políticas. O objetivo do canal é mais educativo mesmo. É tentar fazer com que vocês façam do jeito de vocês, que isso ajude, que oriente, tá bom? Por favor, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Nos ajude a alcançar 10 mil inscritos, se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro, 10 centavinhos por dia, pessoal. Acho que isso não aperta vocês, mas faz tanta diferença pra mim. Abra conta na Clear, PicPay e Mercado Pago para nos ajudar. Se fizer isso, ficarei imensamente grato aí. Muito obrigado mesmo. Então vamos lá saber os top 20? Vamos lá. Como sempre aí, né? Não é novidade. O RPR novamente aí tá lá entre os primeiros. Com esse novo gráfico que eu tenho mostrado para vocês, não só o somatório como eu fazia, aqui você vê como o fundo foi desempenhando. Ó. Então, dividend yield acumulado, o fundo está em primeiro. Taxa cobrada, que é o 40 pontos máximo, ó, ele está entre os melhores. Dividend yield do mês, aí ele já não ficou entre os primeiros aqui, ó. Tá bem colocado também, mas a gente vê que o melhor foi VGHF. Então aqui você vê, um por um, cada um dos fundos, naqueles rankings lá que eu coloquei, a gente traz para cá. Tá bom? Então em termos de PVP, ele é o pior, ó, que recebeu a menor pontuação. Patrimônio também não tá entre os melhores. Liquidez está ali mediano. E aí o somatório de tudo dá essa pontuação de 153. Lembra que o total era 200? Então, poxa, tem uma nota altíssima aqui, ó. 153 pontos de 200. E a nota mínima seria 80 pontos. Vou dar essa colher de chá aqui, ó, pro Becri, 79. E aí, teoricamente, nesse mês, fundos que foram muito, muito mal, abaixo dos 80, ó, Bari e RBHY. Acredito que nos próximos vídeos o RBHY volta a se recuperar. A gente vai ver já como é que esse fundo tem performado no geral, tá? Mas é porque esse mês, o fato de a taxa cobrada ter impactado muito nele aqui, ó, acho que isso aqui atrapalhou um pouco os seus rendimentos. Além do mais,
esse fundo vinha entregando altíssimos rendimentos, e esses rendimentos atuais, ó, por causa da taxa de performance, não foi algo assim tão bom. Então também impactou no fundo aí. Mas ele sim, é um fundo até medianozinho sim. Enfim, qualquer coisa você pausa, você vê em que lugar o seu fundo está. Isso aqui não significa que o RPR é o melhor. Pelo contrário, tá, gente? Na minha opinião... Olha, pasmem. Vou falar aqui, na minha opinião, desses aqui nessa ordem, qual que seria o melhor? VGIP, na minha opinião, apesar que não é o que paga mais. CPTS não é o que paga mais. CVBI não é o que paga mais. Iridium não é o que paga mais. São muito mais seguros que todos esses outros aqui, ó. São fundos arriscadíssimos. O VGHF eu até colocaria aqui num trem mais ou menos mediano. Ele não é tão arriscado assim na minha concepção. Tem seus riscos sim, mas ele tem muita diversificação. Mas note que esse aqui é o que mais pagou, tá com mais indicadores, mas não é o melhor, assim. Tem muito mais risco que qualquer um desses outros fundos aí. Então, cuidado com isso. E o objetivo do vídeo não é indicação de nenhum ativo, pelo amor de Deus, vamos lá. E aí, como que tá o ranking? Olha só o que eu falei de interessante, ó. Vamos lá, ó. O RPR, você vê que ele tá estabilizado aí sempre entre os primeiros aí e tal. Tá em primeiro lugar. Versailles, ó. Caiu. Chegou a ficar em primeiro mês passado, agora recuou novamente, porque tudo impacta o quanto ele anuncia de rendimentos, né? HCTR, ó, que já chegou a ficar em segundo, caiu, voltou a pegar o seu troninho de novo. Deva, tá bem em linha ali, ó, bem estabilizadozinho. Então, esses pontos aqui é tranquilo. Agora, note isso aqui, ó, ARRI. ARRI, ele foi mal no primeiro ponto, melhorou muito e agora ele tá estabilizado. Ou seja, a ARRI aparentemente mostrou uma evolução. VGIP estabilizado. Agora, note isso aqui, ó. Isso aqui é um ponto que tem que ver o porquê. Pode ser só uma distorção ou outra, mas olha o RECRE. RECRE que chegou a ficar entre os melhores aí, ele caiu. Por que você acha que ele está caindo? Principalmente ele está caindo por causa do seu rendimento anunciado. Deve ter caído o seu rendimento aí e isso impacta muito. Então, isso aqui vai fazer com que você diminua distorções não recorrentes, situações que você vê que o fundo começa a performar menos ou começa a não ter tanto resultado. Acredito que isso auxilia dessa forma. Olha o Iridium, quanto ele vem ficando pior, ó. Deu até uma melhoradinha, que quanto mais pontos, melhor, tá, gente? Olha quanto ele ganhou no último mês. Olha o CVB, o quanto vem caindo também. CPTS vem evoluindo. Então, isso aqui, ó, o RBHY, foi aquilo que eu te falei, ó, o RBHY que eu disse, ó. Foi mal, melhorou muito mês passado e caiu muito. Então, e o fundo que... Vocês sabem qual fundo que eu tirei? O fundo que, entre aspas, saiu do índice AMU. Ai, ai. É o HSAF. Pode ser que o ano que vem, se tiver muito fundo bom, entre aspas, se vocês quiserem ver isso, pode ser que aumente esse índice, entre aspas, para 30 ativos. Tá? Mas o HSAF saiu e entrou o IBCR. Tem dois fundos aí que pode ser que entrem recentemente, que é o FLCR e um fundo que eu acabei de gravar aqui para o canal, a FHI. Vou esperar mais um pouquinho, mas se esses fundos começarem a desempenhar bem, eles vão entrar aqui no índice, entre aspas. E aí pode ser que ele tome lugar do CACR, do BCRI. Os que não vão performando tão bem assim, vai dando lugar e vai entrando os novos aí. Enfim, tá aqui a tabela. Espero que gostem, espero que entendam, espero que isso seja agregador para vocês. Eu vou ficando por aqui e espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined.